Dando, portanto, continuidade, este é o bloco em que nós falamos sobre o divisor mínimo de 60%. O divisor mínimo de 60%, ele influencia diretamente na quantidade de salários de contribuição que serão utilizados para apurar a média do cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários. Então, contextualizando, nós temos um salário de benefício que é calculado a partir de uma quantidade X de salários de contribuição, multiplicados ou não pelo fator previdenciário, e sobre o qual será aplicada uma alíquota específica de cada benefício. Já dissemos que, na regra de transição trazida pela Lei 9876 de 99, temos a figura do divisor mínimo, que faz com que esta regra de transição, muitas vezes, seja pior para o segurado do que a própria regra permanente trazida pela 9876 de 99. E por isso, o divisor mínimo de 60% é praticamente o fundamento principal da revisão da vida toda, que nós veremos mais adiante. Mas agora você precisa aí entender como funciona este divisor mínimo de 60% e como funciona a regra de transição trazida pela Lei 9876 de 99 e que basicamente é a utilizada para todos os segurados que nós estamos aposentando neste ponto aqui da legislação em relação ao momento em que a lei foi criada. Só para que nós lembremos, na questão do período básico de cálculo, ou seja, aquele período no qual são obtidos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício, nós temos, na redação original aqui do artigo 29 da Lei 8.213 de 91, um período básico de cálculo correspondente ao período de 48 meses imediatamente anterior ao afastamento da atividade ou à data de entrada do requerimento do benefício. A 9876 de 99, ela traz uma redação nova para o artigo 29, em que, na regra permanente, o período básico de cálculo equivale a todo o período contributivo deste segurado. Mas o artigo 3º da Lei 9876 de 99 estabelece uma regra de transição através do qual o PBC equivale o quê? Ao período contributivo decorrido desde a competência julho de 94 até a data de início do benefício. Ora, o artigo 3º tem a seguinte redação: para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de Previdência Social, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, vamos destacar este no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 94. No parágrafo 2º, nós temos uma previsão de que, no caso das aposentadorias de que tratam as alíneas B, C e D do inciso 1º do artigo 18 da Lei 8.213 de 91, estas aposentadorias são a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. O divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput do artigo 3º e o parágrafo 1º não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 94 até a data de início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Na exposição de motivos da Lei 9876 de 99 tem uma explicação do que seria este limitado a 100% de todo o período contributivo. Na verdade, significa que o legislador, por um método de proteção ao segurado, não quer que ele utilize contribuições anteriores a este PBC determinado, ou seja, anteriores a julho de 94, porque entende que por estar em outra moeda isso poderia ser prejudicial para a média deste segurado, por questão de conversão de moeda e etc. Ora, então, vamos destacar que essa parte aqui é muito importante. Primeiro, o divisor mínimo de 60%, ele não existe para os benefícios por incapacidade, ele não existe para os benefícios familiares. Ou seja, na regra de cálculo dos benefícios por incapacidade, não há divisor mínimo de 60%, certo? O divisor mínimo de 60% funciona aqui como uma penalidade para aqueles segurados que estão se aposentando por idade, por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial, pelo fato de eles, dentro do período básico de cálculo delimitado na regra de transição do legislador, que vai de julho de 94 até o início do benefício, dentro deste período, se este segurado tiver uma quantidade menor de contribuições, ele possa ser penalizado, ainda que ele esteja se aposentando cumprindo com todas as regras dos benefícios indicados. Ele não está se aposentando com um tempo menor de contribuição, ele está se aposentando com o tempo exigido pela legislação, mas ele tem, eu vou chamar de azar,
de, dentro do período básico de cálculo escolhido pelo legislador para uma regra de transição, ter a quantidade inferior àquilo desejado pelo legislador, e por isso ele será penalizado no cálculo, no valor da sua renda mensal inicial. A revisão da vida toda nós explicamos esta penalização de uma maneira um pouco mais concreta, mas é importante que você perceba onde isso influencia no cálculo. Tá? O parágrafo 2º aqui do artigo 3º, e este seu divisor mínimo de 60%, ele tem uma ligação íntima com este no mínimo 80% de todo o período contributivo. Entendido que período contributivo é exatamente a quantidade efetiva de contribuições. Então vamos lá para alguns exemplos para que você possa entender o que eu quero dizer. Utilizei no exemplo de cálculo, para te mostrar o divisor mínimo de 60%, a DER, o requerimento e consequentemente o início do benefício, aqui eles são o mesmo, novembro de 2002. Por que novembro de 2002? Porque em novembro de 2002 nós temos contado de julho de 94 até outubro de 2002, ou seja, eu dando entrada em novembro em um benefício. O salário de contribuição que eu vou considerar é sempre o máximo até a competência anterior. Por quê? Porque eu não tenho um salário de contribuição da competência presente, porque qualquer atividade remunerada da competência presente só vai ser recolhido na próxima. Exatamente por isso que eu paro, né, o salário de contribuição, o último salário de contribuição que nós pegamos para fazer este cálculo é o anterior à competência, a própria competência do início do benefício. Portanto, de julho de 94 até outubro de 2002, nós temos 100 meses decorridos. Se nós temos 100 meses decorridos, nós temos 100 contribuições possíveis, contribuições feitas pelo exercício da atividade mensalmente. No exemplo posto, eu coloco que nós temos 90 contribuições efetivas, ou seja, eu tenho um segurado que de julho de 94 até outubro de 2002 deixou de contribuir apenas por 10 meses. 10 meses intercalados em que ele saiu de um emprego e entrou em outro, não importa muito o motivo, o que importa é nós classificarmos que, olhando para o CNIS, por exemplo, deste segurado, eu só consegui localizar no período de julho de 94 até outubro de 2002, véspera do início do benefício, uma quantidade de 90 contribuições efetivas. Estou chamando-as de efetivas. Qual é o primeiro cálculo que você faz? Qual é a primeira conta básica que você precisa fazer para entender quanto o seu segurado poderá ganhar de renda mensal inicial? Qual é a primeira conta que você faz antes de analisar uma carta de concessão para verificar se ela está correta ou não? Você deve calcular, primeiro, qual a quantidade de contribuições possíveis naquele período, ou seja, estamos falando de quantos meses decorridos naquele período, e a partir daí você calcula qual é o divisor mínimo neste período. No exemplo que eu dei, e aqui bem claro foi dado este exemplo para facilitar as contas e para que você visualize melhor esta conta, eu usei uma data em que a quantidade de contribuições possíveis é equivalente a 100. O divisor mínimo, portanto, de 60% do período decorrido, e como período decorrido eu estou chamando no meu exemplo de contribuições possíveis, ok? O meu divisor mínimo equivale a 60. Ora, se eu estou informando a você que o nosso segurado exemplo possui 90 contribuições dentro do PBC, e aí eu vou para a regra da média e vou ler na regra, no caput, ou voltar, no caput aqui do artigo 3º, que esta média aritmética ela é feita da soma de no mínimo 80% de todo o período contributivo. Ora, então se é de no mínimo 80%, vamos imaginar, eu tenho 90, vamos tirar 80% aqui de 90. Eu chego no número 72. Ora, no mínimo 80%, se eu pegar mais do que 80%, o meu segurado está descartando menos do que 20% das menores. Então o que me importa é conseguir descartar 20% das menores, ok? Eu não estou almejando usar 100% dos salários de contribuição do período. Muito pelo contrário, a ideia é que ele possa usar só os 80% maiores, ou seja, de que ele possa descartar todos os 20% menores, ok? Então vamos lá. Se o meu segurado tem 90 contribuições efetivas e eu pegar as 80% maiores, eu estarei utilizando as 72 contribuições maiores. Ora, 72 é maior do que o divisor mínimo possível. 72 é superior a 60. Portanto, não há qualquer problema em descartar as 20% menores contribuições. E neste caso, a existência na regra de um divisor mínimo de 60% não causa qualquer diferença. A existência de um divisor mínimo de 60% nesta regra, para este primeiro exemplo, não causa maiores consequências. Vamos chamar esta situação de situação A. Já na situação B, sempre para
a mesma data de requerimento, sempre para a mesma data de início de benefício, que é a data de novembro de 2002, onde nós já colocamos que eu tenho aqui 100 contribuições possíveis. Na situação B, o nosso segurado não possui 90 contribuições. Vamos aqui dizer que o nosso segurado possua 72 contribuições. Ou seja, no período de 100 meses, ele apenas tem 72 contribuições mensais. Se nós tomarmos 80% dos maiores salários de contribuição, nós estaríamos fazendo a média dos 58 maiores salários de contribuição deste segurado, neste caso, neste exemplo concreto. 58, na verdade, dá 57,6, e aí nós arredondamos para 58. A questão é que 58 maiores salários de contribuição é inferior ao divisor mínimo de 60%. Por quê? Porque nós já calculamos que o divisor mínimo nesta data equivale a 60 contribuições. Portanto, se nós eliminássemos todos os 20% menores salários dos que ele possui, nós estaríamos eliminando 2 salários a mais do que o possível. Ou seja, nós estaríamos somando 58 salários, porém dividindo por 60, porque 60 é o divisor mínimo. Então, dessa forma, o que é feito? Ora, desta forma, nós não descartamos todos os salários de contribuição previstos na legislação. Desta forma, respeitando-se aqui a redação do artigo 3º, nós estaremos considerando no mínimo 80% de todo o período contributivo, porque de fato estaremos utilizando mais do que 80%. Utilizar 80% seria poder utilizar os 58 maiores, mas nós não podemos utilizar os 58 maiores. Nós precisamos usar os 60 maiores salários de contribuição. Então, dessa forma, o que acontece? Nós descartamos apenas 12 dos menores salários de contribuição, e não 14, tá? Ou seja, menos do que os 20% previstos na lei, e descarta-se assim a quantidade de salários de contribuição menores até o limite do divisor mínimo de 60% nesta situação. Ok? Há um prejuízo para o segurado? A sua média foi achatada? Não. O prejuízo que haveria ao segurado seria o prejuízo de ele não poder eliminar todos os 20% dos menores salários da forma como está previsto na legislação, pelo fato dele ter uma quantidade menor de salários de contribuição neste período. Agora, o prejuízo maior, e este é um prejuízo efetivo, ocorre aqui na situação C. Porque na situação C, utilizando sempre a mesma data para que você possa compará-las, dentre as 100 contribuições possíveis, dentre os 100 meses decorridos de julho de 94 até outubro de 2002, em que poderíamos ter 100 contribuições efetivas, eu estou colocando um segurado que possui apenas 59 contribuições. Ora, a quantidade de contribuições efetivas, sem que se precise fazer nenhum cálculo de quanto seria 80% disso ou 20% disso para ser descartado, tá? A quantidade de contribuições efetivas aqui, ela já é menor do que o divisor mínimo de 60%. Ou seja, aqui eu não teria nenhum salário de contribuição descartado, e pior, nós teríamos uma divisão resultando numa média achatada. Por quê? Por ter um divisor maior do que a quantidade de contribuições efetivas. Neste exemplo, um achatamento muito pequeno, de 59 contribuições somadas, divididas por 60, mas ainda assim um achatamento. Agora, vamos chamar a sua atenção. Tá? Se o benefício que você está calculando não é uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria especial, eu não tenho esta figura do divisor mínimo de 60%. Ora, se eu não tenho esta figura do divisor mínimo de 60%, nesta situação A, se eu estivesse lidando com um auxílio-doença ou com uma aposentadoria por invalidez, qual é o resultado da média? Quantos salários de contribuição nós estaríamos considerando? Ora, na situação A, nós estaríamos considerando da mesma forma, eu vou fazer numa cor diferente para a gente visualizar melhor, tá? Então, se eu estivesse falando num benefício por incapacidade aqui, na situação A, nós estaríamos considerando também a média dos 72 maiores salários de contribuição. Por quê? Porque aqui nós não tivemos nenhuma perda. Aqui eu não tenho, no caso das aposentadorias, qualquer diferença. Na situação B, nós estaríamos falando de quanto? Nós estaríamos falando não numa média de 60 salários de contribuição utilizando-se o divisor mínimo. Nós estaríamos falando, sim, da média
dos 58% maiores salários de contribuição. Ou seja, nesta situação B, não haveria o descarte só das 12 menores, mas nós teríamos o descarte dos 14 menores salários de contribuição. Ou seja, a possibilidade de descartar todos os 20% de salário de contribuição. E, melhor do que isso, no caso aqui da nossa situação C, no caso da situação C, onde eu tenho um achatamento pelo fato de nós considerarmos todas as 59 contribuições, não descartarmos nenhuma, tá? E ainda dividirmos por 60, que é o que aconteceria numa aposentadoria por idade, por tempo de contribuição ou especial. Caso na situação C, o nosso segurado estivesse buscando um benefício por incapacidade, tá? Um auxílio-doença ou uma invalidez, o que nós faríamos aqui é o quê? Era uma média dos 47 maiores salários de contribuição. Ou seja, o segurado poderia, nesta situação C, caso fosse um benefício por incapacidade, eliminar os 20% menores salários de contribuição, independente desta questão de divisor mínimo, independente dele ter poucos salários de contribuição dentro deste período básico de cálculo ou não. Okay? Então é importante que você fique atento a esta questão da diferença da quantidade de salários de contribuição e da diferença que causa a aplicação do divisor mínimo nesta regra de transição para as aposentadorias por idade especial e tempo de contribuição e a não utilização dele, porque não previsto legalmente, nos outros benefícios. Para que você não confunda 100 contribuições, 100 meses com 100%, 60 contribuições com 60%, o exemplo anterior em que eu coloquei novembro de 2002, simplesmente pela coincidência e pela facilidade de contas, para que não te confunda, né? Para algumas pessoas pode facilitar, para outras pode levar a entender que eu esteja sempre falando num divisor mínimo equivalente a 60, né? E confundindo números com percentuais. Então, na verdade, preciso ficar mais registrado que estamos falando num divisor mínimo equivalente a 60% da quantidade de meses, do período decorrido. Por isso, eu trago um segundo exemplo, uma segunda série de exemplos, em que eu utilizo outra data de início de benefício, outra data de requerimento, a saber, datas diferenciadas, inclusive, e eu gostaria que você conferisse, fizesse esse exercício em casa para acompanhar este raciocínio, ok? Então, o que é importante? Que, num primeiro momento, você verifique qual é a quantidade de contribuições possíveis, ou seja, qual é a quantidade de meses neste período básico de cálculo que vai de julho de 94 até a DER que está colocada aqui. Por quê? Porque é a partir desta quantidade de contribuições possíveis que nós vamos tirar o quê? Qual é o divisor mínimo? Ou seja, o quanto é 60% desta quantidade de contribuições possíveis. E aí você vai ver que nós temos o cálculo do divisor mínimo aqui, olha. Eu tenho o cálculo do divisor mínimo nestas três situações. Então eu só estou colocando aqui em ordem aquilo que você primeiro tem que verificar, que é a quantidade de contribuições possíveis, para que você possa, a partir daqui, descobrir quanto equivale 60% disto, porque esta será a sua limitação, esta será o seu divisor mínimo nas aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial. E aí, dependendo da quantidade de contribuições efetivas que o segurado tem no período básico de cálculo, é que você sabe se, para aquele segurado, houve o descarte das 20% menores contribuições, houve o descarte de algo entre 20% e menos, ou não houve descarte nenhum. Ou se eventualmente o que nós tivemos foi um achatamento na média e, portanto, uma perda em relação àquilo que este segurado possa ter direito. E aqui, finalmente, um exemplo de uma carta de concessão em que nós temos a ocorrência do achatamento pelo divisor mínimo de 60%. Tá? Nesta carta de concessão, nós temos uma aposentadoria por tempo de contribuição, portanto, sujeita ao divisor mínimo de 60%. Com data de início, eu tenho requerimento e data de início no dia 2 de março de 2004. E uma renda mensal de R$ 604,98. Estamos aqui pulando para o cálculo desta situação. Veja, eu tenho início em março de 2004, portanto, o último salário de contribuição possível seria fevereiro. No caso, este nosso segurado não possui o mês de fevereiro. E pior, repare bem aqui nesta situação. Aliás, vamos reparar em duas observações. A primeira é que nós temos, olha só, aqui ó, 9 salários de contribuição de maio de 2003 a janeiro de 2004. E nós temos depois salários de contribuição de 1998, ou seja, este segurado ele não tem contribuição de novembro de 98 até abril de 2003, ou seja, ele tem um grande período sem contribuir.
Tenho aqui 98, 98. Nessa coluna você vai ver a quantidade de salários de contribuição que este segurado teve envolvido no cálculo dele. Tá? Na verdade, aqui aparecem todos os salários de contribuição do segurado que entram para o cálculo, mas não aparecem só os que foram considerados na média. Por quê? Porque quando eu tenho na carta de concessão algum salário que foi desconsiderado, ele aparece aqui na memória de cálculo e ele vai aparecer uma observação aqui de que ele foi desconsiderado. Para quê? Para que fique um cálculo, uma apuração de renda mensal inicial absolutamente pública, tá? Que ela fique transparente. Neste caso, ele não teve nenhum descarte. Por quê? Porque este é um exemplo de uma carta de concessão com achatamento. Portanto, foram utilizados todos os salários de contribuição dele e, pior, o divisor mínimo nesta data, de março de 2004, fez com que a média dele fosse completamente achatada. Então, a segunda parte que eu queria que você observasse é o valor destes salários de contribuição. Todos esses salários de contribuição correspondem ao teto máximo dos salários de contribuição. Este segurado, quando contribuía sempre pelo teto máximo. Então, nós temos aqui, veja, julho de 94, a carta de concessão dele é basicamente simples, eu tenho só essas duas telinhas. Por quê? Porque ele só possui, dentro do período básico de cálculo, que vai de julho de 94 até março de 2004, ele só possuía 43 salários de contribuição. Esse é um segurado que ficou muito tempo sem contribuir. E aí, aqui é interessante para que você veja o resultado disso. Tá? Esta é a mesma carta de concessão que nós utilizamos como exemplo lá no módulo onde nós falamos da correção monetária dos salários de contribuição. Então essa é essas são as mesmas telas de carta de concessão que nós utilizamos lá no bloco de correção monetária dos salários de contribuição. Aquela que usa, aqui embaixo nós mostramos qual a portaria utilizada para o cálculo da correção monetária. Mais interessante aqui é que você perceba o quê? É que você perceba neste ponto aqui como foi calculada a média dos salários de contribuição deste segurado. Por quê? Ora, vocês viram que este segurado possuía apenas 43 salários de contribuição. Acontece que, somados todos esses 43 salários de contribuição, está aqui o resultado da soma dele, ele foi dividido por 70. Ora, por que 70? Porque 70 é exatamente o divisor mínimo de 60% calculado para as aposentadorias concedidas lá em março de 2004. Ora, por conta disso, qualquer quantidade de salários de contribuição dentro do PBC da regra de transição inferior a 70 resultaria num achatamento. Então, esta somatória de 85.302,18, e aí nós podemos fazer uma simulação aqui, 85.302,18 dividido por 43, né, vamos fazer aqui uma média aritmética simples, tá? É uma média que seria de 1983. Esta média de 1983, no momento em que, dividida pelo divisor mínimo de 70%, ela vira 1.218. Ou seja, eu tenho uma perca aqui de mais de R$700. Por conta o quê? Por conta deste achatamento, que de fato é um problema sério desta regra de transição. Porque este segurado se aposentou com 30 anos de contribuição. Um homem se aposentou com direito adquirido, tá? Com direito adquirido praticamente em 98, por conta da emenda constitucional número 20, faltava-lhe poucos meses e por conta disso o pedágio dele era muito pequeno. Por conta da lei 10.666 de 2003, ele pôde desconsiderar a perda da qualidade de segurado após 98 e, pagando apenas algumas contribuições a mais, que são aquelas de 2003, ele conseguiu se aposentar em março de 2004. Porém, é uma aposentadoria para este homem, uma aposentadoria proporcional. E enquanto aposentadoria proporcional, tá, na qual ele teve regra de transição da emenda 20, porque ele teve pedágio, ou seja, foram considerados alguns meses a mais de contribuição de pedágio, mas por conta de ser proporcional, nós temos para este segurado outras duas ocorrências. A primeira, o coeficiente aplicado sobre o salário de benefício, ele é um coeficiente de 70%. O segundo, concedido com direito adquirido após 99, ele já teve a incidência de fator previdenciário. Então, nós temos uma média achatada pelo divisor mínimo de 60%, que fez com que uma média salarial de R$ 1.983 resultasse numa média de 1.218.
Estes 1.218 foram multiplicados pelo fator previdenciário. E como ele tinha pouco tempo de contribuição, por ser uma aposentadoria proporcional, além de pouca idade, o fator previdenciário dele é ruim. Ou seja, é um fator previdenciário de 0,66. Tá? É inferior ainda a 0,7. Nós temos aqui, portanto, mesmo que o fator previdenciário nesta data tenha sido aplicado de forma progressiva, ele já é aplicado quase na sua totalidade, ele é aplicado na faixa de 52,60 avos, que é o que está escrito aqui no número de meses após a publicação da lei. Isso tem a ver com a aplicação progressiva do fator previdenciário, a gente vai estudar isso no bloco de fator previdenciário. Mas vamos lá, ele achatou por conta do divisor mínimo, multiplicou e, portanto, reduziu com a aplicação e a incidência do fator previdenciário. E aí nós temos aqui, olha, salário de benefício equivalente a 864,27. Puxa! Sobre este salário de benefício é que é multiplicado o coeficiente correspondente à aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, que no caso dele deu 0,7. Veja, eu estou diante de um segurado que se aposentou por tempo de contribuição e que, embora a média contributiva dele fosse em torno de R$ 1.980, ou seja, quase R$ 2.000, a renda mensal inicial dele foi de R$ 604,98. A gente está falando aqui de 30%, de 1/3 daquilo que ele tinha como contribuição ao sistema. Então, é claro que numa situação desta, principalmente com relação a este achatamento, que só o achatamento causou uma perda de R$ 700 aqui. Tudo bem, esses R$ 700 ainda seria multiplicado por fator previdenciário e ainda seria multiplicado pelo coeficiente 0,7. Mas ainda assim, esses R$ 700, muito provavelmente nós estamos com o segurado perdendo R$ 250 na aposentadoria, na renda mensal inicial final. Tá? A partir disso, que este segurado é um candidato exato para aquela revisão da vida toda. Olhando para este exemplo, para estes fundamentos, que eu quero que você entenda a revisão da vida toda, que é uma tese ainda em discussão e é uma tese ainda com alguma chance de vitória. Ela está perdendo bastante, mas a gente olha para o fundamento dela, fala, ela tem alguma chance de vitória. E depois nós vamos fazer alguns exemplos analisando a tese da revisão da vida toda em cima desta situação aqui, desta carta de concessão. Eu espero que com essa carta de concessão você tenha entendido a aplicação e a incidência ruim, prejudicial, do divisor mínimo de 60%. Ele ainda vai ser revisto aqui no momento em que nós estudarmos a regra de cálculo que é específica e é diferenciada para aqueles segurados que exercem atividades concomitantes, porque o INSS, no cálculo das atividades concomitantes, ele tem utilizado a regra do divisor mínimo de 60% também para as atividades secundárias. Mas aí a gente fica para um outro bloco, fica aqui só de gancho para que você fique na expectativa dessa parte.